Olá, boa tarde, bem-vindo à Sociedade Civil. A hora de escolher um curso após a escolaridade obrigatória é sempre um momento de alguma angústia e de alguma tensão para os estudantes e também para os pais. O que é que contribui para essa escolha? Como é que ela deve ser ponderada e que instrumentos é que existem para ajudar? São perguntas para esta tarde, a tarde de hoje, da Sociedade Civil. Como escolher um curso? Muito obrigada aos meus 4 convidados esta tarde. Boa tarde a todos. Inês Nascimento, bem-vinda. É professora auxiliar da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto. Já tem algum trabalho também, algo longo, não é? Nesta questão da vocação profissional, da orientação vocacional. A preparação para escolher um trabalho, um curso e depois um trabalho é importante? Muitíssimo. Aliás, eu estava a ouvir a Eduarda fazer esta introdução e apercebi-me que referiu a hora de escolher, não é? A primeira coisa que é importante percebermos é que não existe uma hora para a escolha, existe um tempo relativamente prolongado de escolha, não é? E esse tempo arrasta-se, porventura, desde que nascemos. É? Vamos nos preparando para fazer escolhas ao longo da vida, sendo que esta porventura é, na fase em que nos encontramos a resolver tarefas de identidade, uma escolha importantíssima para a construção da nossa identidade adulta, de se calhar a primeira que se nos coloca verdadeiramente em situação de autonomia, não é? Quando naturalmente não sofremos influências, nomeadamente da família, que tem aqui de facto um papel importantíssimo ao longo do tempo, auxiliando neste processo de preparação e depois também naturalmente mais próximo do momento da consumação da escolha, procurando de facto dar o apoio que é necessário e que às vezes alguns pais, pensando que o estão a dar de uma forma positiva, estão a dá-lo de uma forma que pode ser impositiva, não é? E portanto nessa perspectiva é de facto fundamental nós percebermos que a preparação se faz com tempo e implica um conjunto de ações, de iniciativas que estão ao alcance de todos levar a efeito. Todos aqueles que envolvem o jovem e que podem, de facto, constituir rede de apoio para que ele viva com menos ansiedade este momento em que assume um compromisso, um primeiro compromisso com um determinado tipo de via de formação, domínio de formação. O que é certo é que depois há determinadas alturas, as tais horas, e muitas vezes é nessas alturas ou muito perto dessas alturas que se começa a pensar no assunto verdadeiramente e a discutir o assunto, ou seja, muitas vezes até essas conversas não existem antes, nos anos anteriores de escolaridade das crianças, entre os pais e os filhos, os professores, alguns já porque estão num outro processo, vão fazendo um pouco essa orientação, mas o que é certo é que para a maior parte das famílias ainda começa muito tarde, não é? Este processo. Sim, de facto, não há essa consciência de que estava a falar. Não há. A preocupação com a escolha coloca-se, de facto, para a maior parte das pessoas no momento crucial da transição escolar, não é? E, portanto, o desenvolvimento vocacional ainda não está a ser compreendido como um processo que se desenrola ao longo do tempo. E, de facto, esta conotação com determinados momentos pontuais do percurso escolar, em momentos que estão oficializados pelo próprio calendário escolar, acaba por ter uma força maior junto das famílias e dos jovens no que se refere à paragem, à reflexão e à decisão, não é? E, portanto, muitas vezes é porque justamente se deixa para esse momento mais tardio que a ansiedade é acrescida, porque parece pouco o tempo para escolher, parece ter pouco o tempo para explorar a diversidade da oferta que afinal está ali à disposição, não é? Vamos mais adiante perceber como é que podemos fazer esse processo, essa tal preparação ao longo da vida da criança e do jovem, para ele poder fazer as suas opções da melhor forma. António Ponce de Carvalho, bem-vindo também à Sociedade Civil, é diretor da Escola Superior de Educação João de Deus. A Inês falava aqui ainda agora de que os pais muitas vezes têm uma posição impositiva na forma como abordam estas questões com os filhos. Ainda é assim hoje, ou seja, os pais ainda influenciam muito ou tentam influenciar o caminho que o jovem quer seguir em termos de estudos? Muito. Eu costumo entrevistar os alunos candidatos a entrarem na Escola Superior de Educação João de Deus, sobretudo aqueles que fazem mudanças de curso.
e mudanças de instituição, e muitos me dizem, eu fui para Direito ou fui para aquele curso porque o meu pai ou a minha mãe me estimularam, me motivaram, tentaram me orientar nesse sentido, e depois percebo o desgosto, a preocupação por 2 anos, 3 anos, 4 anos de vida perdidos, porque chegam à conclusão que efetivamente não é aquele curso que os faz feliz. E isso é muito importante. A outra situação é os alunos, por qualquer razão, ao longo do ensino secundário, ficarem com a percepção, por exemplo, aparecem muitos, o que é engraçado, nós sendo uma escola de educação, portanto, educadores e professores, aparecem-nos imensos alunos que frequentaram Direito. Imensos. E então com aquela ideia que pensam que vão para Direito para levantar a bandeira da justiça e de exercer a justiça e de ajudar a justiça, e depois durante o curso ficam desiludidos e chegam à conclusão que efetivamente não é assim, não é como pensavam. E então mudam. Quer dizer que também muitas vezes vão com ideias demasiado românticas ou pré-concebidas daquilo que pensam que é aquele curso e depois ele não tem nada a ver. Outro que aparece muito, por exemplo, é a questão de psicologia. Ficam com uma ideia da psicologia durante o secundário e depois chegam à conclusão que não é assim. E isto faz com que esta decisão, talvez menos consciente ou menos bem fundamentada, depois há outra coisa que temos que discutir mais à frente, que é se efetivamente o jovem hoje pode escolher à vontade, porque há números clausos e há o sistema de acesso ao ensino superior e, portanto, temos que ver se uma coisa é o momento da escolha e a outra é saber se efetivamente o jovem pode seguir a escolha que teve. Há várias limitações. Mas entrando só na parte da escolha, aquilo que vejo é que muitos jovens fazem uma opção sem terem muito bem a consciência do que é que profissionalmente aquela carreira acarreta. E, por exemplo, há vários países em que antes de entrarem no ensino superior têm estágios, por exemplo, durante 2 semanas, em que têm a oportunidade de ver, de vivenciar o dia-a-dia de um profissional dessa determinada carreira para se perceberem se efetivamente é aquilo que gostam ou aquilo que querem. Porque aparecem muitos com essa ideia idealista, quer ajudar, quer fazer, mas depois quando confrontados com a realidade se apercebem que, bem, não é bem isto que eu quero, não é isto bem que eu gosto. E este tempo de saltitar alegremente de curso em curso, de estar num curso e mudar, é evidente que dá um enriquecimento, porque tem um conjunto de aprendizagens diversificadas e só o facto de frequentar mais do que uma instituição de ensino superior dá para conhecer formas diferentes de estar na escola, mas por outro lado é um desperdício de tempo e é um desperdício de recursos. Porque cada aluno que está no ensino superior, se for público, custa a todos nós um valor bastante elevado, se for no privado, custa à família. E, portanto, há aqui algo que valia a pena alertar para que, dentro da possibilidade, que cada jovem com a sua família, cada jovem adulto, consiga fazer uma escolha de melhor qualidade, mais consciente, e tendo bem a certeza, se é que alguém tem a certeza, não é? Porque todos nós mudamos de rumo alguns durante a vida. Tem que ser pelo menos ter a possibilidade de estar melhor informado e mais informado, porque repare, não é só nas feiras como na Futuralia de receber um folheto ou receber um papel com o nome das unidades curriculares ou com as saídas profissionais, que muitas vezes é uma questão de marketing, que pode garantir uma escolha mais consciente. E, portanto, deveríamos realmente todos pugnar para que um jovem, quando entra no ensino superior e tem uma opção, que seja uma opção esclarecida e que o aluno sinta realmente que é aquilo que ele quer para ele. É aquilo que ele quer para a sua vida. Sabendo que a qualquer momento pode mudar, como é evidente. Claro. Isto não é um casamento sem divórcio, portanto, a qualquer momento pode ir verdade por outro caminho, até porque é uma das vantagens que realmente o processo de Bolonha dá. Sim. É ter uma maior plasticidade. Acontece cada vez mais, não é? Porque dificilmente alguém terá uma profissão para a vida. A própria questão, repara, uma coisa tão simples como esta. Há bem pouco tempo antes do processo de Bolonha, por lei, um aluno não podia, era proibido frequentar 2 cursos de ensino superior ao mesmo tempo, exceto se um deles fosse da área das artes. Neste momento é precisamente o contrário. É incentivado que um aluno possa, num determinado curso, ir, pois se há uma determinada faculdade que tem uma unidade curricular de matemática que por qualquer razão ele pensa que é mais interessante, ele poder ir fazer essa unidade independente, estar no curso noutra faculdade. E, portanto, vemos com a questão dos programas Erasmus, de mobilidade dos estudantes, é realmente algo desejável que abre os olhos
horizonte nesse e que sentido há melhora mais o percurso. oferta, não é? É evidente. Não há em relação aos números e que melhora o mas nesse percurso sentido do há. aluno. Ana Rodrigo Gonçalves, bem-vinda. Olá, É boa diretora tarde. de Marketing e Admissões da Nova School of Business and Economics. Eu sei que tem um pouco a ideia de que o ideal seria que os jovens seguissem cada um o seu talento, não é? Claro. Às vezes o que é difícil é nós próprios descobrirmos quais são os nossos talentos e se em alguns jovens eles são muito marcados e às vezes Sim. vêm da infância e vão crescendo, a maior parte dos jovens provavelmente pode fazer muita coisa, não é? E fará bem Sim. muita coisa, não se distingue nem nada em especial. Será mais difícil para esses encontrar o seu Sim. talento, a sua vocação? Vamos cá ver. Eu sou a favor totalmente e defendo o talento, completamente, e acho que é o talento que faz com que as pessoas consigam efetivamente realizações profissionais e pessoais acima da média e performances também acima da média. Portanto, eu conduzo quer os alunos, quer os estudantes que chegam à universidade, quer os meus próprios filhos, para aquilo que me parece que eles vão ser mais felizes. Porque no fim da vida é isto mesmo o mais importante. Então, o que é que mete aí dentro dessa palavrinha talento? O talento a é a felicidade, capacidade... o que eles gostam de fazer? Não, o talento é a capacidade para fazer uma tarefa, uma profissão, uma atividade que até pode ser cultural. Eu sou muito defensora do desporto e das artes, nomeadamente a música, a pintura, e portanto se uma criança, por qualquer natureza, tem um talento inato para ouvir, para tocar, mesmo quando não tem acesso à música, eu acho que é fundamental que os pais, os educadores, quem está por perto, incentive e trabalhe essa área. Porque, efetivamente, há talentos incríveis e aparecem crianças com capacidades inacreditáveis nos sítios mais incríveis. Mas depois também a parte das crianças não tem propriamente um talento muito grande em relação a nada. Dispersa-se por várias áreas, passa aliás a sua infância e, por exemplo, os desportos são um exemplo disso, a experimentar. Primeiro vai para o basquete, depois vai para o vôlei, depois vai para o ténis, depois vai... Mas aí, repare, por exemplo... Tem um outro tipo de enriquecimento, sim, não é? Exatamente, por exemplo, uma criança que salta de sítio em sítio e ganha amigos em todo lado. Há coisas que nós conseguimos perceber essa criança. Tem facilidade para a comunicação, gosta de trabalho em equipa, gosta de criar amizades, portanto, nós podemos começar a condicionar, a ajudar a fazer o caminho, não é? Uma criança que não, por seu lado, gosta de estar sozinha, em casa, não gosta de fazer desporto, gosta de estar a ler, já sabemos que vai ter outro tipo de atividades. Portanto, eu penso que quer os pais, os educadores, podemos encontrar exatamente essas valências. Uma criança, efetivamente, que faz muito desporto, que está sempre a mudar, que tem festas, que é muito ativa, de certeza que vai ter uma carreira muito ligada às ciências sociais e da comunicação, à gestão. É muito provável. Portanto, eu acho que nós, pais e educadores, e enfim, quem está por perto do jovem deve estar atento. Porque, efetivamente, eles não sabem muito. Não sabem, aliás, nem só na hora, como muitas vezes mesmo durante o próprio curso. Eu estou na universidade, trabalho no ensino há muitos anos, e o que eu vejo é que muitos dos alunos estão a acabar o próprio mestrado e ainda não sabem bem o que é que querem fazer. Portanto, a dúvida continua a existir. Até nós, quantas vezes na vida estamos com vontade de mudar, porque já não somos felizes e já não devemos encarar a dúvida muitas vezes também como uma coisa natural. Não Sim. propriamente sempre como um processo que foi errado desde o início. Não. Aliás, eu acho que tirar um curso pode ser encarado muitas vezes como, no fundo, uma ferramenta para entrar no mercado de trabalho. Um curso ensina-nos imensas coisas, seja ele qual for. A trabalhar, a dedicarmos horas de esforço, trabalho em equipa, sacrifícios, método. Portanto, tudo isso é fundamental para a vida. Por isso, mesmo que em algum momento um jovem tenha percebido que não era o curso que deveria ter tirado, ele seguramente vai tirar um conjunto de mais-valias e de competências. Poderemos encarar, eu não sei se é um tempo perdido, pode ser um tempo ganho. Acho que a universidade é uma experiência de vida maravilhosa. Por isso é que se diz que a vida de estudante é a melhor da vida. É um dos melhores momentos. Por isso acho que é sempre um lugar onde ele vai tirar muitas aprendizagens que vai usar provavelmente. E hoje em dia as licenciaturas são apenas quase todas de 3 anos. Portanto, um jovem que fez um percurso académico normal, entra na universidade entre os 17, mais tardar 18, aos 21 terminou a licenciatura.
Com Bolonha, no mestrado, pode fazer uma correção ao primeiro ingresso. Portanto, pode ir para uma outra área. Por isso, eu diria que este novo modelo de Bolonha é muitíssimo interessante para os jovens. E, além de mais, os programas de intercâmbio e Erasmus vieram abrir oportunidades que na nossa época não haviam. É verdade. Paulo Guzmão Guedes, bem-vindo. É responsável pela organização da Mostra Ciências, Ensino e Inovação da Universidade do Porto, que vai acontecer agora, não é? Exatamente. Agora no final de março, a 27 de março. O ensino superior motivou-se muito nos últimos anos para abrir as portas ao ensino secundário e aos mais novos e proporcionar-lhes experiências que lhe permitissem, de alguma forma, precisamente esse contacto com os vários cursos, as várias aprendizagens, para eles começarem a perceber melhor para aquilo que iam, que era uma coisa que não acontecia aqui há 10 ou 15 anos atrás, não é? As pessoas escolhiam um curso e iam um bocadinho às cegas para o ensino superior, entravam na faculdade ou na universidade pela primeira vez quando iam para o seu curso. Sim, entravam na universidade com a informação que tinham do curso do secundário, ou seja, olhavam para o seu curso pela perspectiva da própria escola secundária. O que é que a Universidade do Porto tem feito nesse sentido? A mostra é verdade que é um momento de reunião de todas as faculdades, de alguns centros de investigação, com a ideia de mostrar um pouco o que é que os estudantes podem escolher. Eles podem falar diretamente, claro, com docentes, com os seus futuros colegas, se decidirem ir para esse curso. Mas é verdade que estas feiras têm o seu quê de fugaz. Como muito bem disse, são um momento de contacto curto com os estudantes do ensino secundário. É talvez um bom momento para eles perceberem a palete de escolhas de cursos e progressivamente também de saídas profissionais que têm, mas não é nada que possa ajudar, ou melhor, que possa ser verdadeiramente um fator de decisão. É um fator de decisão no meio de outros. Em parte é por isso que a Universidade do Porto tem vindo a desenvolver programas de contacto mais prolongado. Nomeadamente os programas de férias, não é? Exatamente, que é o programa da Universidade Júnior, que está intimamente ligado à Mostra da Universidade do Porto, uma vez que os organizadores são os mesmos. Portanto, acabamos por ter um momento, digamos, em que mostramos uma grande parte da universidade, ou melhor, bocadinhos da universidade, mas na sua diversidade. Mas no caso da Universidade Júnior, o que nós temos são programas de contacto que duram uma semana ou 15 dias. Se bem que a Universidade Júnior não seja especificamente, ou não tenha só como objetivo a orientação para um curso, visto que tem uns objetivos bastante mais largos de motivação para o conhecimento e de contacto com a realidade universitária, seja como for, já permite a um estudante que esteja nesse processo, como dizia a professora Inês Nascimento, porque não é uma hora, é verdade, não é uma coisa não é uma decisão que se tome num momento, mas é um processo que pode começar a partir da escola primária, quem sabe até antes. No caso da Universidade Júnior, vocês pegam nas crianças a partir de que idades? É do quinto ano? A partir do quinto ano. Portanto, é o segundo ciclo do ensino básico e até ao 11º ano. Portanto, e há miúdos que levam as suas férias seguidas até a entrada na faculdade, portanto, desde o quinto ano até ao 12º, nestas férias júniores, fazem o processo todo ao longo destes anos? Nós temos júniores que gostam tanto, que vão saltitando de área e que estão todos os anos na Universidade Júnior. Nós não queremos é que eles fiquem um mês inteiro, porque eles têm que ter férias também. Portanto, claro. O nosso programa dura um mês inteiro Sim, mas depois está repartido por semanas, cada grupo, Portanto, podem inscrever-se em 1, 2, 3 ou 4 semanas. E até temos casos de miúdos que querem lá ficar o mês inteiro. Mas nós aconselhamos a que não façam para que tenham férias também. E recebem miúdos também de fora da zona, não é? Recebemos miúdos de todo o país. Das ilhas, que ficam no Porto durante a semana? Nós temos um programa de alojamento. Porquê é que a Universidade se sentiu motivada e achou que devia assumir esse papel?
É uma boa pergunta. Até que descobri que a Universidade do Porto já tem uma tradição de relacionamento com os miúdos mais jovens, portanto, do ensino básico e pré-universitário. E desde os anos 90 que existem iniciativas nesse sentido, muitas com base, curiosamente, nos centros de investigação, que sempre acharam que tinham que divulgar aquilo que faziam e que um bom público era o público jovem. E, portanto, no início dos anos 90, há uma tendência de centros de investigação, como é o caso do Centro de Astrofísica, do Instituto de Patologia e Imunologia Molecular, com o IPATIMUP, ou de institutos como o IBMC, para desenvolverem programas de aproximação. A partir de 2003, com a primeira mostra da Universidade do Porto, essa tendência, ou digamos, essa estratégia, parece ter chegado aos serviços, à zona central da Universidade. E aí com outros meios. A própria Universidade Júnior, podemos dizer que é uma grande organização de toda a Universidade, ela é coordenada também centralmente pela Reitoria, como é a mostra da Universidade do Porto. Portanto, eu não posso dizer que isto tenha sido... Mais uma vez foi um processo. Foi um processo, mas que nasceu de alguma forma para divulgar o trabalho do ensino superior e que neste momento já é um bocadinho mais do que isso, não é? Já envolve também os mais jovens, já tem também o papel, de alguma forma, de os ajudar nas escolhas que eles vão fazer. Sem dúvida. E sabe que, na prática, este tipo de trabalhos agora já está incorporado numa das missões da Universidade. Ou seja, a Universidade considera que é seu dever ligar-se à sociedade, promover o seu desenvolvimento e promover, no meio desse objetivo, o relacionamento com os mais jovens. Portanto, a Universidade não é como no nosso tempo, não é? Como era quando eu andava na Universidade há 30 e tal anos, um momento em que você entrava naquilo e dizia, isto é tudo diferente do que eu conhecia. Onde entramos pela primeira vez, não é? É. Portanto, a Universidade quer se dar a conhecer, claro, com a intenção também de captar estudantes. Não vamos dizer que não existe esse objetivo. Mas é um objetivo muito mais largo de relacionamento com o total social. Mas de alguma forma as universidades oabrenses também estão a ajudar os jovens a fazerem opções. Claro. Não é? Porque eles conseguem experimentar as coisas antes. Exato. O que não acontecia, lá está, há 20 anos, há 30 anos atrás. Inês, vamos voltar um bocadinho atrás, vamos falar da questão da preparação. A tal preparação que começa desde que nós nascemos. Se bem que o que estávamos aqui a falar não é muito diferente disso. É mais um contributo para essa preparação, não é? E a Eduardo usou agora um termo que é um termo que me é muito caro nas questões do apoio à escolha vocacional, que é experimentar. Não é? A experimentação, de facto, aqui é fundamental. Há um processo básico do desenvolvimento vocacional a que nós teoricamente chamamos a exploração. E essa exploração pode ter dois focos bem distintos. O eu, não é? E aí nós procuramos apoiar o jovem no desenvolvimento do conhecimento de si próprio para chegar até à exploração dos seus interesses, dos seus valores de vida, das suas competências mais do que talentos, porque de facto a colega expressou ali uma visão relativamente naturalista do que é um talento e eu sou mais apologista da visão das competências que podemos construir ao longo da vida a partir destas oportunidades que possamos ter de experimentação. Não é? E, portanto, estas oportunidades de exploração permitem, por um lado, que nós vamos fazendo o reconhecimento do que são as potencialidades nossas, não é? Neste caso do jovem, ele vai reconhecendo, tomando consciência daquelas que são as suas vulnerabilidades ou fragilidades e também daquelas que são as suas mais-valias, não é? As suas potencialidades. E o outro foco da exploração, que aqui o meu colega também destacou há bocadinho, é o ambiente, o conhecimento do ambiente, não é? Isto é, as oportunidades que estão disponíveis e em que medida essas oportunidades se coadunam. Encaixam, não é? Não é bem a lógica do emparelhamento, não é o homem certo no lugar certo como há uns anos se pensaria que funcionava, por exemplo, os processos de orientação vocacional. Estamos longe dessa lógica. É justamente na relação com a realidade que o jovem se vai apercebendo do que gosta e do que não gosta e estabelece relações privilegiadas com aqueles segmentos da realidade relativamente aos quais recebe feedback. Depois tem sempre a dizer, encaixa, era aquilo que falava há pouco o Ponce Carvalho, de que depois é preciso que as condições que a criança
tem ao longo do seu percurso escolar também permitam que ele siga aquele caminho, não é? Muitas vezes tem que haver ajustamentos aqui, não é? Claro. Eu E prefiro... deixa-me só dizer uma coisa. Quer dizer, nós falamos muito disto, mas só se gosta daquilo que se conhece. E há aqui uma questão importante que é o conhecimento. Eu não consigo gostar de nada que eu não conheça. Depois posso conhecer de uma forma mais limitada, menos limitada, mais vivenciada. Aquilo que se falava há pouco, muitas vezes os alunos vão para a profissão porque é a profissão do pai, do avô e do bisavô e, portanto... Já conhecem a profissão, não é? Não conhecem às vezes assim tanto. Às vezes não Conhecem uma representação daquela profissão. Exatamente. Que é que lhes é transmitida no contexto que habitam. Não, ao almoço, ao jantar, que se fala dos problemas que tiveram no escritório. A experimentação é fundamental. É fundamental. O vivenciar as coisas é fundamental. Eu vou-lhes pedir uma pequena pausa só, porque temos ao telefone uma espectadora, Isabel Cisneiro, de Lisboa. Olá, Isabel, bem-vinda. Olá, Eduardo, como está? Como estão todos? Bem, obrigada. É mãe de 4 filhos, não é? Sou. Maravilha. Família numerosa. Não sei que idades é que eles têm, mas gostávamos também, e penso que também está connosco por causa disso, para nos contar um pouco a sua experiência em relação àquilo que foram as vivências dos seus filhos, ou estão a ser, em matéria das escolhas deles. Exato. Os meus filhos têm neste momento 24, 22, 20 e 14. Mas eu queria começar por falar também da minha experiência, que eu quando liguei para aí expliquei à vossa assistente, e que eu acho que condicionou a forma como eu procurei agir em relação a eles. Tudo aquilo que eu tenho ouvido dizer tem a ver com o que eu vou falar agora. Portanto, penso que depois terão, se calhar, bastante matéria para comentar aqui. Para já, eu, como fiquei sem pai aos 16 anos, eu tinha tido a liberdade, felizmente, que o meu pai, por muito conservador que fosse, deu sempre essa liberdade a todos nós, também éramos 4, de escolher. Não fui influenciada pela profissão dos pais, porque o meu pai era oficial do Exército, e sempre disse que não ia ser professora como a minha mãe. Por aquilo que via da profissão, achava que não era assim muito, digamos, não se coordenava muito com a minha personalidade, achava eu. Até era muito envergonhada na altura e, portanto, quando cheguei ao 9º ano, era, digamos assim, bastante boa em várias áreas. Ponderei ir para a educação física, porque tinha muito jeito, fazia aquelas coisas todas que os rapazes fazem, mas depois pensava, bom, mas chego aos 30 anos, quero ter filhos, e a profissão naquela altura era só professora de ginástica, portanto ficava imediatamente arrumada aos 30 anos. Depois pensei em psicologia, que realmente também gostei bastante, e ponderei ainda essa hipótese há algum tempo. Ponderei também educadora de infância, que gostava imenso de crianças, como podem calcular pelos 4 filhos, mas depois tinha medo de chegar a casa e não ter paciência para os meus. Gostava muito de línguas, os meus irmãos estavam em letras, mas eu pensava isso, posso aprender num instituto qualquer. Quer dizer, foi uma decisão bastante amadurecida, até porque eu desde muito pequena sempre gostei muito de animais e então pensei, vou para a veterinária desde muito cedo. Não seguiu nenhuma das outras opções? Não, eu fui efetivamente para a área de ciências porque acho que é uma opção que muita gente faz, que nos abria naquela altura a porta de muitos cursos. Depois mesmo que optássemos por ir antes para a economia ou antes para isto ou para aquilo, era só fazer mais uma cadeira ou outra, mas eu sempre tive aquela vocação de ir para a veterinária. Isto tem a ver com o que eu disse inicialmente de estarmos órfãos, eu e os meus irmãos, portanto a minha irmã com 21 anos ficou com 3 irmãos, 2 delas que éramos nós menores e o meu irmão com 18 anos, e de maneira que fomos todos muito maduros, muito cedo, coisa que agora realmente não se vê, e então eu naquela altura, quando decidi ir para a veterinária, só havia, como todos devem saber, uma única faculdade para todo o país com apenas 30 vagas por ano. Na altura do 12º ano, eu fui de férias para casa do meu tio, que por acaso estava em Estrasburgo a representar-nos na União Europeia, não quis perder essa oportunidade, deixei ao meu irmão uma procuração e o impresso preenchido apenas com o curso de veterinária. Mas como nós vivíamos com a pensão de sobrevivência dos meus pais, a minha irmã mais velha, que era a única que trabalhava, que entretanto tinha acabado o curso, o meu irmão, com receio que nós perdêssemos a bolsa, a pensão de sobrevivência, acrescentou uns cursos que entretanto soube que existiam e depois disse, olha, inscrevi e afinal entraste para Engenharia de Produção Animal. Não era bem aquilo que queria?
Não, nada, até porque para já nem conhecia. Portanto, isto tem a ver com aquilo que o Dr. João de Deus estava a dizer, que nós também só pensamos naquilo que conhecemos. Portanto, ninguém que eu... Ainda hoje, às vezes, quando digo o meu curso, não sabem o que é. Era a antiga Escola de Regentes Agrícolas, que, entretanto, foi convertida para Instituto Politécnico de Santarém. Por acaso, eu, quando fui, gostei imenso. E ia um bocadinho de pé atrás, porque tive que sair de casa. O meu irmão, na altura, como nós morávamos muito perto da linha de comboio de Entre Campos, pensou que eu desse para ir e vir todos os dias, por isso é que também me candidatou para aquela em primeiro lugar, mas não deu. Portanto, eu vi-me realmente afastada de tudo e com uma cultura totalmente diferente. Aliás, naquela altura foi o primeiro ano de praxe, foram muito engraçadas, por acaso. E então, portanto, tirei aquele curso, fui das melhores alunas, adorei o curso, mas ao longo do curso apercebi-me que o animal era encarado como unidade económica, portanto, não produz, vai para abater, coisa que a mim me chocava imenso. Então, depois também as saídas para senhoras eram muito complicadas, porque era um meio muito machista, e de maneira que eu, apesar de ser a melhor aluna, vi-me confrontada em entrevistas em que fui a dizerem: desculpe, não se enganou no andar? Estamos aqui, não é entrevista para isto. Mas nós só estávamos à espera de homens, mas pronto, entre lá para não dizer que é discriminada. Enfim, eu, entretanto, também quando acabei o curso, aos 21 anos, tive que fazer o estágio e, entretanto, engravidei, estava, portanto, com o meu namorado. E, de maneira que quando fiz a discussão da tese final, um mês depois tive a minha filha. Isso condicionou-me também, como é lógico, a entrada no meio profissional que é só de homens, e eu aí decidi mesmo que ao longo do estágio, tendo experimentado para poder mente diferente. Aliás, naquela altura foi o primeiro ano de praxe, foram muito engraçadas, por acaso. E então, portanto, tirei aquele curso, fui das melhores alunas, adorei o curso, mas ao longo do curso apercebi-me que o animal era encarado como unidade económica, portanto, não produz, vai para abater, coisa que a mim me chocava imenso. Então, depois também as saídas para senhoras eram muito complicadas, porque era um meio muito machista, e de maneira que eu, apesar de ser a melhor aluna, vi-me confrontada em entrevistas em que fui a dizerem: desculpe, não se enganou no andar? Estamos aqui, não é entrevista para isto. Mas nós só estávamos à espera de homens, mas pronto, entre lá para não dizer que é discriminada. Enfim, eu, entretanto, também quando acabei o curso, aos 21 anos, tive que fazer o estágio e, entretanto, engravidei, estava, portanto, com o meu namorado. E, de maneira que quando fiz a discussão da tese final, um mês depois tive a minha filha. Isso condicionou-me também, como é lógico, a entrada no meio profissional que é só de homens, e eu aí decidi mesmo que ao longo do estágio, tendo experimentado para poder pagar as despesas, experimentado dar aulas como professora em regime de part-time, e tendo adorado, ao contrário do que eu pensava, decidi realmente enverdar pela carreira do ensino, embora sempre como provisória durante 12 anos. E, portanto, lá se foi engenheira de produção animal, não é? Portanto, tornei-me engenheira, mas acabei por ser sempre apenas professora do ensino oficial, matemática e ciências, matemática do ensino secundário, físico-química. Nunca exerceu a sua profissão, digamos assim? Não. Entretanto, o engraçado disto é que, visto que eu, entretanto, tive mais 2 filhos num prazo muito curto, tenho diferença de 4 anos, esses meus 3 filhos, eu, entretanto, durante uma digamos assim, pós-parto, uma colega minha perguntou-me: tu gostas tanto de fazer de inglês e de línguas e não sei o quê, porque é que não te candidatas para tradutora? E eu realmente, acho que sou workaholic, resolvi mandar o currículo e tornei-me tradutora técnica. E é aquilo que faz hoje, Isabel? Sou. Entretanto, por causa das traduções, começaram a exigir em disquete, precisei e fui tirar um curso de informática. Neste processo eu pensei sempre: vou fazer um curso que seja gratuito. Fiz um do Instituto de Emprego, de 6 meses, em que me tornei imediatamente formadora de informática. Portanto, eu que, entretanto, tinha tirado produção animal, que tinha começado a dar aulas, portanto, que não tem nada a ver com a produção animal, que, entretanto, comecei a fazer traduções, entretanto, comecei virada para a formação, dava, portanto, e ainda dou formação de matemática
físico-química, inglês e agora de informática também já há vários anos. E o que queria ser era veterinária da formação. É e verdade. O que queria era, que agora não me faz diferença nenhuma. Aliás, E os há seus muitos filhos, anos, como é que geriu isso com os seus meus filhos, depois da filhos, sua experiência assim, pessoal? Depois desta experiência toda, eu realmente achei que o que era importante era proporcionar o máximo de experiências. Por outro lado, estar atenta aos tais talentos que cada um manifesta e, por outro lado, tentar orientá-los de acordo com o que eu visse que, para o feitio de cada um, seria também o melhor. Em relação à minha filha mais velha, eu já disse aí à vossa assistente, a minha filha mais velha nasceu sem mão direita. Portanto, eu achei que ela imediatamente estaria condicionada relativamente a alguns cursos que são mais práticos. E então, desde muito pequena, ela ainda nem andava no infantário, devia ter 2 anos para 3, que eu, nas minhas traduções, comprei o dicionário daqueles de bolso da Porta Editora e estava no escritório dos meus pais a fazer traduções e disse-lhe, olha, este livro, que é um com a capa azul turquesa, muito engraçado, este livro, quando fores mais crescida, é para ti. E, portanto, comecei a condicioná-la mais para as letras. E ela, deitada no chão, de pernas dobradas para cima, folheava o livro que nem imagens tem, com um ar muito absorto, muito interessada, e o facto é que fui conseguindo ir orientá-la para aquilo que ela realmente gostava e gostou sempre, que era ler. Ela, portanto, depois quis seguir a área de Direito, escolheu bastante. Desde muito pequena me disse que queria, na altura devia juíza, mas pronto, que era o que ela via mais nas notícias. E, portanto, ela hoje em dia está a terminar o estágio de Direito. Entretanto, os meus outros 2 filhos são completamente diferentes dela. Ela sempre foi de gostar de ler, muito em casa. Vou pedir, Isabel, porque estamos com pouco tempo, para se puder ser um pouco mais breve. Em relação aos outros 2, eu procurei sempre estimular mais o contacto com outros miúdos, porque ela não gostava assim muito de... Não era muito dada. E então proporcionei-lhes alguns intercâmbios, porque há, ao contrário do que as pessoas pensam, imensas coisas super baratas. E com apoios das câmaras, etc., em que nós pagamos apenas uma parte. Os meus 2 filhos foram a Biarritz, foram à Itália, fizeram uma série de intercâmbios, receberam cá também em Portugal, uns grupos de estrangeiros, e o meu segundo filho, que eles, os 2, durante os anos todos, não sabiam o que queriam ser, e eu, chegando ao 9º ano, disse, então, se não sabem, o melhor é irem para ciências, que era o raciocínio que eu tinha feito para mim. Claro. É o que permite mais leque de cursos. Se quiserem mudar, fazem uma ou outra cadeira, e de maneira que eles seguiram. Mas sem nenhuma definição ainda. É engraçado, porque a minha filha, que é a terceira, ao 12º ano mudou de escola, e nessa nova escola começou a ser muito mais valorizada do que era na anterior. O diretor de turma era o professor de matemática, começou a dar imensos elogios, ela começou-se a revelar a melhor aluna da turma e da escola, portanto do 12º ano, a matemática. E motivou-se, não é? Isabel, 18 anos a nível do exame nacional, e acabei por motivá-la para perguntar se ela não ponderava seguir antes algo relacionado com matemática, e está neste momento a terminar a gestão. Muito bem. O meu rapaz Isabel, foi mais complicado, vamos ter que avançar. A parte dele, que é bastante interessante. Através dos tais intercâmbios, ele dizia sempre que não queria estudar, porque não achava que hoje em dia que não valia a pena. Eu dizia, Pedro, um curso é uma ferramenta, não é um garante de um emprego, mas é uma ferramenta que tu olha para mim e vê, se eu não tivesse continuado a estudar, feito cursos, etc., não estava onde estou hoje, não os tinha conseguido criar com os tempos de hoje. E o facto é que ele dizia que não queria estudar. Mas, por acaso, entre aspas, bastou-lhe 6 meses daquelas ocupações de jovens numa Câmara para ele perceber a diferença entre quem tem curso e quem não tem. E, entretanto, lá optou por aquilo que eu já lhe vinha a dizer há bastante tempo, que era um curso relacionado com idiomas, com convívio com outras pessoas. Eu tinha-lhe aconselhado guia turístico. Ele, neste momento, está a frequentar línguas, inglês e espanhol, na Faculdade de Letras, e, portanto, tudo pode ser decidido e mudado em qualquer altura, mediante as experiências que temos, mediante os contactos que temos e de acordo com os nossos gostos e talentos também. Claro. Pronto, peço Isabel, muito obrigada por todas também. as experiências que aqui nos deixou. Vêm todas da mesma família, mas são inúmeras e são todas elas diferentes.
e daqui a pouco vamos pegar nelas, vamos fazer aqui uma pequena pausa e depois voltamos precisamente porque gostava de os ouvir sobre esta experiência que a Isabel Cisneiro aqui nos deixou. Vamos agora falar de um outro assunto que está de alguma forma ligado também com o tema de hoje. As universidades tentam, como podem, ajudar. Vamos pegar na conversa com a Isabel, que estava connosco aqui há pouco. Ela deu-nos aqui uma série de exemplos, nomeadamente o exemplo dela, do percurso dela, que é muito interessante pela quantidade de áreas profissionais pelas quais ela passou e depois a forma como ela, isso percebeu-se que ela encaminhou sempre os filhos, ou pelo menos preparou-os da melhor forma possível para que eles seguissem o seu caminho. Quem é que quer comentar uma coisa que eu este gostaria nosso de destacar, mas penso que aí estamos melhor, que é algumas profissões estarem marcadas pelo género ou por qualquer outro tipo de condicionante. Eu penso que hoje a sociedade, nesse aspecto, já avançou um pouco mais, mas ainda há algumas condicionantes. Não é? Eu recordo na altura, por exemplo, mulheres no técnico conheciam muito poucas. Hoje já não é assim, hoje são a maioria. Por causa de determinado tipo de cursos. E, portanto, alguns destes condicionantes que aqui foram apresentadas, eu penso que hoje a sociedade já as conseguiu... Já as conseguiu ultrapassar. Mas, na realidade, existem algumas. E isso também faz parte do tal conhecimento que tem que ter um jovem para poder fazer uma escolha mais consciente. Porque nós falámos aqui muito da questão do gosto, do conhecer, do poder desenvolver, mas depois conhecer também que implicações é que determinada profissão pode ter em relação à escolha de vida. Porque, no fundo, cada um de nós tem um projeto de vida que muda ao longo do ano, do tempo, não tem que ser sempre o mesmo, não temos que seguir sempre um caminho. Sim. E cada vez que nós avançamos e recuamos, não voltamos ao ponto onde estávamos, já aqui falámos um bocadinho disto, estamos sempre um bocadinho mais à frente. Portanto, o facto de termos trilhado um caminho e voltar para trás, não perdemos integralmente tudo, porque fizemos uma determinada aprendizagem, mas realmente vale a pena pensar, eu posso, de um ponto de vista idealista, ter uma determinada ideia e depois o exercício dessa profissão e o cotidiano dessa profissão podem não ser exatamente assim. Aliás, o exemplo de Isabel penso que era um bocadinho esse, era precisamente nada era definitivo, não é? Como ela foi mudando a sua... Que implicações é que isso tem? Porque muitas vezes pode ter implicações. Que implicações essas? É como os efeitos secundários dos medicamentos. Eu posso ter um medicamento que o princípio ativo seja muito bom, mas que me faz mal a uma série de outras coisas. E eu tenho que ver o que é mais importante para mim. É realmente curar a doença e arranjar outra coisa ao lado, ou não ter esse outro aspecto ao lado, porque estas condicionantes têm realmente a ver com o projeto de vida. Claro. Se uma determinada família tem um determinado projeto de vida em relação aos filhos, ou em relação à própria questão da deslocação, há determinadas profissões que nós sabemos que, algures no meu percurso, eu vou ter que mudar de cidade, mudar de país, mudar todo o conjunto. E eu estou preparado para isso ou não? Eu admito, dentro do meu projeto de vida, de repente pegar com armas e bagagens e ir para outro país porque enverdei numa carreira internacional numa determinada empresa, ou não aceito essa situação? E, portanto, tudo isto são condicionantes. Claro que eu não posso saber à partida, mas sei que há carreiras. Claro. Se eu for para uma carreira de gestor de uma empresas internacionais, eu sei que provavelmente algures me vão bater à porta e dizer: meu amigo, agora tem que ir para não sei aonde. Ana Rodrigo, o que é que tirou deste testemunho que tivemos aqui? Bem, primeiro, várias coisas que estão aqui a falar. Hoje em dia, poucas pessoas estão numa carreira a vida toda. Isso no tempo do meu pai, que trabalhou 30 e poucos anos na mesma carreira. Portanto, os projetos estão sempre a adaptar-se, não é? Não. Hoje em dia a riqueza está exatamente na experiência. Portanto, a experiência da Isabel é aquilo que acontece hoje em dia. Enfim, ela teve aqui um conjunto de contratempos pelo caminho, mas a mudança é perfeitamente normal e aceitável. Em relação à imposição na carreira, eu não sei se estou de acordo consigo. Eu acho que na vida nós temos sempre duas opções para tudo. Temos várias, felizmente, não são só duas. Pelo menos duas, mas duas sempre. Ou seguimos o caminho ou não seguimos aquele caminho. E, portanto, os jovens, eu acho que hoje em dia é tudo tão fácil para os jovens. Agora, pegando aqui um pouco no trabalho que a Universidade do Porto está a fazer. Fácil em que aspecto? Os jovens têm muito acesso a muita informação. Também são muito mais pressionados do que nós éramos antigamente. Às vezes o excesso de opções pode ser complicado. Hoje em dia nós permitimos que os filhos vivam em casa com os pais até aos 30 anos. E no nosso tempo... Só se for nesse aspecto que seja mais fácil. Não, mas é tudo mais fácil. Tem acesso às telecomunicações, à internet, ao mundo, à troca. É tudo. Até do ponto de vista financeiro, as coisas são
curiosamente mais baratas. Porque hoje em dia, qualquer criança com 9, 10, 11 anos tem telemóvel. Nós não tínhamos dinheiro sequer para, muitas vezes, ir à cabine telefónica no meio da rua, a da esquina. Portanto, eu acho que a vida hoje em dia é mais fácil. Mas pegando um tema que há pouco falou, hoje em dia também os jovens têm muito mais acesso à informação. Este programa da Universidade do Porto é extensível a todas as universidades do país. Portanto, neste momento, todas as universidades têm as portas abertas à sociedade. E é uma prática comum. A Futurália, que vai começar amanhã, é apenas um pequeno exemplo, não é? Aliás, a Futurália até é feita, no caso de Lisboa, para muitos jovens que estão em cidades ou regiões do país mais afastadas das grandes cidades. E é aquilo que nós reparamos na Futurália, é que vêm caminhonetes apoiadas pelas câmaras municipais, pelas juntas de freguesia, para levar jovens que no dia-a-dia não têm acesso. Porque normalmente o que acontece é que hoje em dia as universidades vão às escolas, visitam as escolas, apresentam os seus programas, convidam os alunos. Eu vejo na nova SB, onde eu trabalho, é normal termos crianças do jardim de infância que vão ver o que é a vida na universidade. Não é um excesso? Não, é divertido para as crianças. Gostaria de comentar o que a Ana disse relativamente à facilidade maior da vida dos nossos jovens hoje, tendo em conta que eu não concordo, de facto, com essa opinião. Na medida em que me parece que esta facilidade do acesso às coisas torna, de facto, mais difícil aquilo que é realmente mais importante. A opção. A opção, justamente, não é? Porque os jovens, voltando à ideia da preparação, não são devidamente preparados para serem consumidores críticos de tudo o que está ao seu dispor, nomeadamente a informação que massivamente... Nem sei se conseguiam. A questão da comunicação. A questão da comunicação. Hoje os sistemas de comunicação à distância são imensos. Mas nós vemos que os jovens hoje têm muito mais dificuldade em comunicar uns com os outros porque se limitam muitas vezes à comunicação por SMS, Twitter, Facebook e so on. Portanto, se facilita aparentemente de uma determinada maneira, instrumentalmente dificulta outros sistemas de comunicação e outros tipos de aproximações. Eu diria que é diferente. Melhor de umas coisas, pior de outras. São outros estilos. Eu estava realmente a pensar que todas as gerações depois têm que encontrar algum equilíbrio. Nós somos sempre muito rápidos a criticar as novas situações que vemos, mas a verdade é que eles são mais rápidos a lidar com elas e a criar uma nova sociedade, esperemos, uma nova forma de ser. De modo que eu espero sempre que a geração mais nova seja muito mais perspicaz do que aquilo que nós pensamos que ela é. Em última análise, estou de acordo com uma coisa. Nós efetivamente damos muitas possibilidades de escolha. Ou seja, nós mostramos muito aquilo que eles podem vir a fazer. Agora, a questão é de saber se eles estão interessados. Exato. Muitas vezes em ver a montra, ou neste caso da Universidade do Porto, a mostra que nós fazemos, não é? Que lhes dirigimos. Porquê é que põe essa interrogação? Como, sendo a sua experiência, já há algum tempo esta mostra, sente que os jovens não estão muitas vezes motivados para aquilo que vão ver? Não, eu sinto que os jovens não são um grupo homogéneo. Nós falamos deles como um grupo homogéneo, mas não são. Nunca foram, não é? Geração nenhuma. Não, não. Portanto, alguns que efetivamente acho que as nossas iniciativas podem ter importância numa escolha de um percurso futuro. Para outros, consomem as nossas posições como mais um elemento de média. Pois, provavelmente terão outros interesses. É preciso encontrar outros interesses, ou não? Claro. Tem que ser eles a encontrar os interesses. Exatamente. Mas há aqui uma coisa que foi dita que é muito importante, que é, por um lado, se há uma grande escolha e uma grande diversidade de opções, é preciso vermos agora o outro lado da moeda, que é muito importante, que é, a partir do momento em que e vamos fazer aqui uma suposição, um jovem com a sua família fez a escolha acertada. Pronto. E agora, se é que isso existe. Muito bem, absolutamente teoricamente, a escolha mais acertada. E depois a questão seguinte é saber se efetivamente o jovem tem a oportunidade
de continuar e materializar essa escolha. Porque há aqui outro problema que nós temos, que tem a ver com todo este assunto, que é, por um lado, melhorarmos a escolha do jovem, mas, por outro lado, é saber, e o jovem tem a oportunidade de concretizar essa escolha? Porque no regime de acesso que nós temos ao ensino superior, nós temos aqui uma série de barreiras e uma série de situações que faz com que não estou de acordo consigo com a história do homem certo para a tarefa certa, mas que impede que o aluno possa, muitas vezes, seguir efetivamente o curso que está interessado, por um lado. E, por outro lado, a própria instituição poder avaliar se aquele aluno tem as capacidades, as destrezas, habilidades, se quiser, os talentos adequados a esse curso, que era aquilo que nós tínhamos antigamente, em que as instituições faziam os seus cursos e os concursos de acesso. Bom, mas se formos por aí, hoje temos universidades e temos determinados cursos a exigirem notas tais, mas é isso que eu não sei queria até que ponto não estão distorcidas em relação àquilo que se exige. Não, distorcidas completamente, porque repare, ter um 20 a biologia... Mas isso aí é um trabalho ao nível do acesso ao ensino. A nível do acesso temos que repensar, porque não vale a pena estarmos a dizer o aluno tem que ter uma escolha consciente e adequada e correta, se depois não pode concretizar essa escolha. Repare, ter um 20 a biologia é condição sine qua non para ser médico, ou para ser enólogo, ou para ser uma multiplicidade de funções. E é preciso ver se um aluno com 20 a biologia, se efetivamente tem outras capacidades, destrezas, habilidades, voltando à mesma situação, se quisermos, talentos, para ser médico. Não chega a ter 20 a biologia. E, portanto, neste momento, a questão de fazermos o acesso ao ensino superior, baseado no computador e nas médias dos exames nacionais de 12º ano, é um profundo erro. Eu há anos batalho nisto. Porque, efetivamente, nós temos a experiência, antes deste processo de acesso, em que os alunos faziam provas na escola e faziam entrevistas na escola com peso, porque agora podem fazer entrevistas, mas o peso que tem a entrevista no acesso é de tal maneira diminuto, não vale a pena estarmos a perder tempo. Na altura, efetivamente, 0 a 1% não vale a pena. Se fizer a conta, não serve de nada. Serve se dois alunos entrarem com 15, para escolher entre dois alunos que tenham 15, poder escolher. Eu digo-lhe, por exemplo, no nosso curso de educadores de infância ou de professores, que há um aspecto que há muito importante, algumas determinadas características. Eu posso ter um aluno que tem umas notas fantásticas, mas não é capaz de falar, não é capaz de comunicar. Não é admissível um educador que seja incapaz de comunicar. Ou um professor. E nas provas de acesso pudessem ser feitas. Estamos a falar a nível do primeiro ciclo do ensino superior. Pode ser determinante na escolha da própria escola poder ter uma palavra a dizer entre dois candidatos que, por qualquer razão, fizeram essa escolha, poder dizer, tu, sim senhora, te enquadras dentro do projeto desta profissão e deste curso. Mas a escola não tem essa possibilidade? Não tem. Quem tem é o computador do Ministério da Educação e as médias do secundário. Eu tenho que fazer aqui algumas pequenas correções. Primeiro, a nota não é determinada pela universidade, mas sim pelo talento dos alunos. Ou seja, a média de entrada numa escola depende da média dos alunos do ano anterior. E eles é que tiveram essa média. Não foi a universidade ou a faculdade, a escola, o instituto que disse para se entrar em medicina é preciso 18. Não. Os alunos do ano anterior é que tiveram... O último a entrar teve 18 nos exames nacionais. Sim, mas é uma média de disciplinas deste segundo ano. Mas a questão é, não foi a escola que determina a média, é o próprio mercado. Vale a pena pensar se esse critério faz sentido, não é? Depois, agora vejamos, a maior parte dos cursos, como o Sr. Doutor sabe muito bem, tão bem quanto eu, a maior parte dos cursos, se for acesso ao ensino superior, faz-se através da média. É um facto. A partir daí, no segundo ciclo, nos mestrados, já não é assim. Já não, mas eu falei que era o primeiro ciclo. Mas repare, e o primeiro ciclo é o nosso antigo bacharelato e, portanto, estamos a falar em que o aluno apenas ganha com as competências mínimas para o exercício de uma determinada função, tarefa ou profissão. Mas a verdade é que é no mestrado é que ele vai desenvolver outras competências. Mas não é bem assim, isso é teoricamente. Um aluno que faz a licenciatura em Direito, a seguir não pode ir para a Medicina, fazer o mestrado em Medicina, como não pode ir para o educador de infância. Se o aluno foi para Direito, vejamos uma coisa, ele já condicionou a sua escolha no 10º ano. Não é ao fim de mais 6 anos é que muda. Pode mudar, efetivamente, mas ele perde tempo de mercado, porque se ele decide voltar tudo para trás, está a perder a oportunidade. E eu acho que a questão não é só mais um ano que ele está a gastar, ou 3 anos de propinas aos pais a ele próprio. É também menos anos que está a trabalhar e que mais tarde vai começar a ganhar dinheiro. São muitas contas para fazer. É complicado. Eu vou ter que avançar aqui. Eu peço desculpa, estava interessante, mas vou ter que avançar aqui porque tenho muito pouco tempo já e ainda não falámos aqui
de uma questão que eu acho que era importante também lá para casa, que é a orientação vocacional. Como é que ela está a ser feita nas escolas? Se está a ser feita, eu gostava de ouvir a Inês, da melhor forma. Se hoje os pais podem estar tranquilos em relação ao apoio que as escolas dão aos estudantes também, nesta sua orientação em termos da escolha de curso. Bom, naturalmente que as escolas não estão suficientemente munidas de profissionais que possam dar uma resposta cabal às necessidades de orientação vocacional dos vários estudantes. Nós estamos neste momento com um rácio de psicólogo por grupos de estudantes que é desproporcional, extraordinariamente desproporcional, e isso limita de forma muito clara a capacidade de intervenção dos psicólogos. E o acompanhamento que conseguem fazer a cada aluno, não é? A cada aluno, ou pelo menos na resposta individualizada que se exigia, não é? E, portanto, de facto, os meus colegas psicólogos em escolas estão a fazer o seu melhor para conseguir desenvolver intervenção em grupo, com turmas inteiras, na maior parte dos casos, e naturalmente esta é desde logo uma limitação, com calendários muito apertados, procurando depois fazer a compensação da falta do atendimento personalizado com atendimentos individuais, em muitos casos já perto da hora da inscrição num curso, numa escola, não é? Porque depois esses prazos são outra das variáveis da equação, os prazos que estão disponíveis para a formalização da escolha. E depois, do ponto de vista das práticas, ainda temos realidades muito dispares. Ainda temos profissionais a intervir segundo modelos muito clássicos de orientação vocacional, modelos ainda muito assentes na avaliação psicológica, que tem uma pecha, do meu ponto de vista, importante, que é ser conservadora em relação às características que mede. Portanto, é uma avaliação diagnóstica que permite ao jovem perceber qual é o seu ponto de situação naquele momento, mas que é pessimista em relação às oportunidades que ele pode ter de transformar o estado de coisas, não é? E se nós estamos aqui a dizer que a experiência é importante, então temos que acreditar que se mais experiências ele tiver, naturalmente que os seus recursos vão ser outros. Estes modelos de avaliação alguns profissionais ainda estão, de facto, instalados nestas abordagens mais tradicionais da orientação vocacional. Felizmente, a nova geração de psicólogos está muito mais sensível à importância de pensar a orientação vocacional numa lógica mais contextual, não é? Valorizando as experiências dos jovens em contexto e procurando intervir também já no próprio contexto, não é? Ajudando, por exemplo, pais, professores, a perceber como eles próprios podem tornar-se agentes significativos deste desenvolvimento vocacional, não é? Portanto, ajudando-os a perceber que competências eles podem pôr em marcha, rentabilizando o seu papel de agentes educativos para também terem um contributo valioso na orientação. Portanto, resumindo, é importante que os pais também entrem em contacto com quem orienta os filhos nestas circunstâncias e percebam um pouco qual é o modelo que está a ser usado. Eu julgo que sim. Para a avaliação dos seus filhos. E que não é determinante, porque é outro dos erros. É porque muitas vezes vêm a dizer a orientação profissional disse que eu devia ser isto. É mais um instrumento, não é? É mais um instrumento que pode auxiliar. É mais algo para dar informação na escolha, não é? É mais uma referência. É mais uma. Muito obrigada aos quatro por terem estado aqui esta tarde a conversar connosco sobre e a deixar também alguma série de pistas e informação lá para casa para as pessoas em relação à forma como podemos ajudar os jovens a escolherem, a fazerem as melhores opções ao nível da sua formação. E agora vamos mudar de assunto. Em Guimarães, o Departamento de Eletrónica Industrial da Universidade